Olá, malta. Como nós dissemos no vídeo passado, hoje estaremos falando de circunferências, equações de circunferências, como esboçar as circunferências no plano cartesiano. Então, antes de mais nada, vamos lembrar-nos da distância, da equação da distância entre dois pontos, dado dois pontos A, x1, y1, e B, x2, y2, a distância D entre esses dois pontos é dado pela raiz quadrada da variação em x ao quadrado mais variação em y ao quadrado. E nós sabemos que essa fórmula vem através do teorema de Pitágoras. Então, eu disse que íamos falar de circunferência, mas o que é que a distância entre dois pontos tem a ver com circunferência? Ou com a equação da circunferência? Já que aqui em cima está escrito equação geral. Vejamos bem, se a gente redefinir o que é uma circunferência, podemos dizer que uma circunferência é o conjunto das linhas que se encontram a uma distância r, que é raio, de um centro, de um ponto qualquer, dado por hk, que é o centro. Deixa eu repetir. Uma circunferência é o conjunto das linhas que se encontram a uma distância r, que pode ser chamado de raio, de um ponto C, dado pelas coordenadas h e k, que é chamado de centro. Então, se eu tenho, deixa-me só esboçar aqui uma circunferência, vejamos bem, é o conjunto de todos os pontos aqui que estão a mesma distância r deste pontinho aqui, que é chamado de centro. Então, se é distância entre dois pontos, vejamos bem o ponto centro e o ponto que se encontra a essa distância r. Então, r, se essa é a minha distância, então r será o quê? Isso quer dizer que o r será igual a raiz quadrada de x, porque eu não sei qual é o ponto que eu estou a falar, então pode ser uma coordenada x qualquer, menos h, que é a coordenada x do centro, ao quadrado, mais y menos k, também ao quadrado. Então, se esta é a equação do raio de uma circunferência, nós podemos dizer, se a gente quiser achar para o y e o x, nós podemos quadrar ambos os membros, porque não queremos ter raízes quadradas na nossa expressão. E o que nós teremos é o quê? O que nós teremos basicamente é r ao quadrado igual a x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado. E se vermos bem, esta equação é igualzinha à equação da nossa circunferência. Só que nós estamos habituados, ao invés do nosso ponto C ser localizado, ser o ponto dado pelas coordenadas h e k, o nosso ponto C normalmente é dado pelas coordenadas A e B. Mas na verdade das verdades isto não varia em nada. Então, a equação da circunferência, a equação geral da circunferência é esta que temos aqui abaixo. Agora vamos ver o que é que nós temos que fazer para podermos esboçar o gráfico de uma circunferência. Então vejamos. Esboçando o gráfico, nós só precisamos de 4 pontos da circunferência. Nós precisamos de ter os 4 extremos pontos. O extremo à esquerda,
o extremo à direita, também precisamos ter o extremo para cima e o extremo baixo. Então, se a gente tiver esses 4 pontos, nós podemos esboçar uma circunferência. Veja bem, extremo à direita, extremo à esquerda, extremo baixo e extremo para cima. Então, basta ter esses 4 pontos, é só unir os 4 pontos que temos o esboço do nosso gráfico. Então, esses 4 pontos, eles nos são dados através de uma fórmula muito linda. Se você vê bem, aqui temos o nosso centro, acompanhe só o cursor, caros colegas. Este é o centro, então a extrema direita será o quê? Será o nosso centro, só que aumentamos unidade K, ou aumentamos uma unidade A unidade X do nosso centro. Quer dizer, o que é que nós teremos? Teremos H mais o nosso raio, porque essa distância A é igual a distância A é igual a raio, então podemos dizer que nós aumentamos a distância, aumentamos o raio, a nossa coordenada X, e nós chegaremos ao extremo à direita. Então, extremo à direita, nesse caso vai ser à direita e não à esquerda. O extremo à direita será H mais R, essa é a coordenada dele, e coordenada Y permanecerá sempre K. Porém, extremo à esquerda, vejamos que diminuímos, subtraímos uma distância R do nosso centro. Então, será que é H menos R e o K continua onde ela está, porque nós não estamos a mudar em nada, não estamos a mover nenhuma unidade no eixo dos Y. Para extremo cima e baixo, o nosso H é que fica constante, e para cima nós aumentamos distância R, a coordenada K. Para baixo nós subtraímos uma distância R. Então, quando te é dado uma equação da circunferência, basta achar esses 4 pontos, o colega estará em condições de esboçar o seu gráfico. Vejamos só. Então, vamos ver um exemplo, se a gente ainda vai a tempo. Vamos achar o gráfico de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Veja bem, aqui o nosso h e k é igual a 0, por isso temos x quadrado mais y quadrado. Então, o nosso centro encontra-se na origem. E o nosso raio ao quadrado é igual a 1. Se raio ao quadrado é igual a 1, raio vai ser raiz quadrada de 1, que também vai ser 1. Então, temos raio, então podemos achar os extremos à direita e à esquerda. Então, vou abreviar. A esquerda será o ponto 0 mais 1, que é 1, 0. Direita será o ponto, é 0 menos 1. Direita, que é 1 positivo, 0. Para cima, nós teremos o ponto 0, 1. E para baixo, nós teremos o ponto 0 menos 1. Então, estamos a usar essas fórmulas aqui para a gente achar os pontos extremos. Então, uma vez que temos os pontos extremos, podemos esboçar o gráfico desse círculo. Então, o que é que nós teremos? Nós vamos em uma unidade, abrimos uma unidade, o nosso centro é na origem, e abrimos uma unidade. Aqui é 1, cima é 1, menos 1, e a origem é aqui.